Educação à distância, mudando realidades. Mudar realidades, esse é o propósito de todo educador, não é verdade? Pois é, sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos vamos nessa jornada do texto didático mediacional e produção de material para educação à distância. Nesse episódio nós vamos ver qual é a proposta de atividade que a gente faz o convite para que vocês trilhem. Né? Já que nós estamos falando aí de texto didático, produção de material, autoria, direitos autorais, criação, cocriação, coautoria, então nada mais sugestivo do que convidar você para ser autor, não é verdade? E essa vai ser a proposta da nossa jornada. Vamos acompanhar? Então, a nossa proposta, ela tem assim, de modo geral, ela vai ter aqui, eu autor, deixar aqui bem bonitinho para você, a gente começa com essa ideia aqui maravilhosa, eu autor, isso, você é autor, você mesmo, é com você que eu tô falando. Você será o autor na produção de material para educação à distância. Depois a gente vai passar aí por uma trilha chamada colorido. Isso, colorido, divertido, alegre. Como tornar um material mais intuitivo, mais atrativo, mais empático. Depois, nada mais, nada menos do que segue o fluxo. Segue o fluxo. Aqui, olha, eu faço referência aí a uma professora do Instituto Federal, a professora Letícia Pivetta, que esteve aqui no Campus Porto Velho, Zona Norte, há muito tempo, né? E continua aí trilhando a sua jornada no Instituto Federal. E ela costumava falar de que a EAD tem que seguir um fluxo. E sim, tem um fluxo. A produção de material didático em educação à distância, ela tem um fluxo bem delimitado, com a produção com prazos bem amplos para poder chegar aqui o material com todas as características e elementos necessários para que ele seja bem elaborado, bem produzido. Então, tem uma trilha chamada Segue o Fluxo. E tem uma trilha também chamada... E aí, quem é o mais? Luzes, câmera, ação! Isso aí vai ser você, é hora do show de você apresentar e organizar a produção de uma web aula, né, com a gravação de material, com o material didático escrito de forma mediacional, com atividades síncronas e assíncronas. Nossa, será que vai dar tempo, professora? Dá sim, dá tempo. E você vai ver que é muito mais interessante produzir e saber quais são os elementos, qual é o fluxo dessa produção, para que você, enquanto gestor da educação à distância, saiba como a melhor forma de você gerir um processo é você conhecer o processo. É você saber como que esse processo funciona, como que se dá esses fluxos, os agentes que estão envolvidos nesse processo, qual é o tempo que demanda. Então, para que você possa aí fazer uma boa gestão, é preciso que você conheça esse processo. Essas são as trilhas que nós vamos ter ao longo da nossa jornada. E qual que é a proposta? Bom, a nossa proposta, a gente vai trabalhar com, além das competências, que uma das principais competências é produzir esse material de forma mediacional. Então, tem um momento em que você está em ação. Isso, em ação, porque você é o protagonista da história. Né? Faço aqui a lembrança e a referência a Joseph Campbell, em A Jornada do Herói, em que, aí também uma inspiração de uma professora aqui do Instituto, a Adriana Zanck, que aqui eu agradeço pela inspiração, né, que me levou a conhecer essa obra. Então, nesse livro, o Joseph Campbell vai falar que existe uma jornada do herói e que esse herói é chamado, né, ele tem um chamado, ele faz um desafio e depois desse desafio, ele passa por provações até ele chegar à vitória. Então, é essa mais ou menos, resumidamente, essa trilha, essa jornada que você vai ter aqui, ó. Você vai ter a oportunidade e o convite que eu te faço para criar um evento didático, que é uma web aula. Uma web aula com material de apoio e atividade.
Então, tem que ter basicamente esses 3 elementos. E quais são as etapas que serão geradas nessa produção? Bom, primeiro você vai aqui, ó, por onde começar? Primeiro você vai começar pela elaboração de um plano de aula, elaboração de um roteiro didático. E a gente vai chamar aqui de roteiro porque a gente vai mesclar as duas situações, o plano de aula e a roteirização, que é essa que a gente precisa para trabalhar com a gravação de aula, com edição em estúdio, né? Você precisa ter um roteiro, uma sequência do que fazer. Então, a primeira coisa vai ser isso, elaborar esse roteiro. Lógico que aqui nesse roteiro você tem que considerar alguns elementos que você deve ter visto lá em design instrucional, em modelos pedagógicos para EAD, que é o público, né, o contexto, quais são os recursos que você possui, qual o tempo que você tem, qual é a instituição em que você está inserido. Todos esses elementos fazem parte da arquitetura pedagógica, fazendo referência aqui a Patrícia B.A., lá em modelos pedagógicos e educacionais de educação à distância. Então, na arquitetura pedagógica, você tem que relacionar o contexto, o público, a instituição, os recursos tecnológicos, os recursos pedagógicos e, quiçá, os recursos financeiros para poder elaborar a sua aula, né, aqui no modo resumido. A gente pode tratar isso no modo macro, que é um curso, mas no modo resumido, que seria a nossa web aula. Depois você vai para onde? Depois você vai para aqui, ó. Etapa 2, prever a atividade assíncrona. Lembrando de atividade assíncrona, é uma atividade em que o provocador, né, o educador e aqueles que participam do processo dialógico estão em tempo e espaços diferentes. Então, que pode ser feito pelo educando em um momento, em um local diferente daquele em que o educador se encontra. Numa terceira etapa, haverá a inserção de uma atividade síncrona. Então, como é que você vai realizar uma atividade síncrona? É uma atividade que você vai organizar em que haja interação online, ao vivo, ao mesmo tempo com os participantes. Na etapa 4, ainda haverá a elaboração desse texto didático de apoio. Então, o material de apoio, a gente vai fazer no Word, é um pouco mais elaborado do que isso, não é verdade? Então, é um texto que você vai passar orientações, um texto que você vai ter um resumo do conteúdo. Então, você vai pensar em que texto é esse que você vai trabalhar, seja de repente no ambiente virtual, ou seja um material ancorado em outra plataforma. E por fim, na etapa 5, você vai criar o conteúdo audiovisual, ou seja, você vai gerar uma web aula, como essa que a gente está participando aqui. Então, essa é mais ou menos a sequência, de modo geral, da proposta do Você em Ação. E aí, como é que ela vai acontecer? Bom, então eu te convido aí, né? Eu te convido a fazer parte dessa trilha, dessa jornada, né? Para que você vai planejar, gravar, editar e publicar uma videoaula. Nossa, já até suei aqui, não suei porque aqui dentro tá muito gelado, hein? Mas deu um frio na barriga. E essa vai ser a construção. Lembrando que é necessário que você esteja atento a essas necessidades que nós destacamos aqui. O contexto, o público, a clareza, a gente vai destacar a questão da linguagem, a questão dos gestos, a questão da aparência física, né, do comportamento, do enquadramento. Então, são elementos necessários para que você possa obter maior clareza, maior coerência, maior legibilidade na produção do seu material. E aí, vamos ver quais são as nossas etapas. Bom, nossa etapa não começa na etapa 5, né? Nem na etapa 4. Ai, professora, você tá de brincadeira. Tô de brincadeira só para dar um movimento que fica legal, né? Bom, na etapa 1, a etapa 1 é a introdução aos conceitos mais importantes sobre o uso de materiais e videoaulas na prática pedagógica. Então, alguns conceitos essenciais como direitos do autor, produção, organização do material, tipos de produção, recursos, como que se dá a construção de um texto didático mediacional e as possibilidades que você tem de gerar esse produto. Depois, a gente vai para um segundo momento,
que é o momento de planejamento. E aqui nesse momento, nós vamos destacar que o planejamento, ele é essencial. Ele é essencial para que isso aconteça do modo que evite o maior número de riscos e conceda um fluxo mais tranquilo a essa produção. Então, elaborar um esquema que a gente costuma falar aqui em estúdio, que é o roteiro, que vai ser o plano da sua web aula, da sua videoaula. E vai culminar aí, né, com a confecção de um roteiro e de um guia didático. Então, nesse guia didático, como eu falei, você vai poder ser uma orientação de toda a web aula, ou vai ser um material de apoio, tipo material de leitura suplementar, ou um material inicial para dar aso à discussão que você vai fazer na web aula. Bom, você vai conceber essa web aula, então deve ter um roteiro e um guia didático. Num terceiro momento, a gente vai trabalhar com a gravação, sim, né? Porque nós somos quase youtubers. Sim, porque a gravação é um dos grandes elementos utilizados na educação à distância. Então, a aprendizagem sobre como gravar as videoaulas e quais os recursos audiovisuais que podem ser utilizados. Existem inúmeros recursos, não é pretensão aqui da nossa jornada cobrir todos esses recursos, mas dar destaque a alguns, bem como levantar as inúmeras possibilidades que você tem para utilizar, certo? Além disso, também a gente vai tratar da edição desse material que é feito. Então, depois que você faz a gravação, como é que faz a edição, como é que faz a publicação em um nível mais doméstico e em um nível profissional, já que você vai ser gestor em educação à distância. Então, como é que faz essa edição aqui no estúdio, por exemplo? Quais são os passos dessa edição? Quais são os cortes? Como que se faz a entrada, as saídas das aulas, né, dos materiais? Se existem softwares pagos, softwares gratuitos e como que você vai fazer essa publicação desse material. Por exemplo, todas as web aulas dos nossos cursos são disponibilizadas no canal do YouTube do Campus Porto Velho, Zona Norte. Você não sabia? Corre lá e assiste, tem um monte de material. Bom, e aí, para o último momento de discussão, digamos assim, nós vamos para o trabalho final, que é a criação dessa videoaula, né, uma videoaula curta aí de em torno de 15 minutos, que é o que a gente recomenda, né? Todas as recomendações da era da tecnologia recomenda aí de 15, no máximo 20 minutos, utilizando as ferramentas, as dicas e essas orientações estudadas. Ai, que demais, né? Olha, eu estou assim empolgada, porque eu estou imaginando em tudo que vai poder vir, e aliás, eu estou imaginando em tudo aquilo que eu não sei, não faço ideia do que vai vir, em razão da criatividade de vocês. E é desse jeito, então, que a gente convida vocês a trilhar junto, a construir, a ser protagonista, ser gestor de educação à distância. Até a próxima! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.